Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney, professor de História, e hoje nós iremos estudar sobre as revoluções inglesas. Para começarmos a videoaula de hoje, nós precisamos entender quais foram as causas das revoluções que ocorreram na Inglaterra. Então nós temos aqui duas causas que nós queremos destacar. A primeira delas foi a crise no sistema político da época moderna, que era justamente a monarquia absolutista. Então nós destacamos aqui a palavra absolutismo, que faz uma referência aí à forma política da época, que era onde o rei detinha o poder maior. Então as decisões que o rei tomava eram sempre colocadas em prática sem nenhum tipo de confronto aí ou acordo com grupos políticos da época, como o parlamento mesmo. Então essa forma de governo monárquico absolutista criava uma crise aí entre o governo e o parlamento na Inglaterra. Um outro motivo que a gente destaca aqui são os conflitos políticos religiosos que também existiam na Inglaterra. Então a gente precisa entender que a Inglaterra estava dividida em dois grupos religiosos, né, basicamente. Tem os católicos de um lado e os protestantes puritanos de outro. Então, apesar dos protestantes puritanos serem de grande maioria, os católicos acabavam entrando em conflitos com ele em alguns momentos. Principalmente porque o monarca, né, nesse caso, quem governava nessa época aí era o Carlos I. Ele era casado com uma mulher católica e acabava sofrendo algumas influências do catolicismo. Isso gerava um confronto entre o catolicismo e os protestantes puritanos dentro do governo inglês. Agora a gente vai saber quando foi que ocorreram essas revoluções. Então as revoluções inglesas elas ocorreram no século XVII, né? E elas duraram cerca de 48 anos, né? Por isso que a gente fala revoluções no plural, porque foram vários conflitos, aí, várias revoluções que ocorreram. Então elas duraram cerca de 48 anos no século XVII, aí, justamente na Idade Moderna, né? Agora nós iremos ver onde ocorreram essas revoltas e por que elas ocorreram. Então elas ocorreram na Inglaterra, como nós já sabemos, né? A gente está falando sobre revoluções inglesas, então obviamente elas ocorreram na Inglaterra. E elas foram motivadas, como eu falei, por essas situações que eu acabei de falar aqui em cima, né, as causas, mas principalmente também por conta dos altos impostos cobrados pelo rei na época, né? Isso aí começa já no governo de Jaime I e intensifica ainda mais no governo de Carlos I, né? Quando eles começam a cobrar, esses monarcas eles passam a cobrar muito impostos, né, em seus governos, e isso intensifica muito, como eu falei, no governo de Carlos, por conta da marinha inglesa, que eles acabaram investindo muito dinheiro na marinha inglesa e também em alguns confrontos que a Inglaterra tinha com algumas colônias que ela dominava. Então, por conta disso, teve que se elevar os impostos, né? Então, a gente destaca aqui a alta de impostos, o que causou uma insatisfação muito grande com o parlamento e com também os outros nobres que existiam naquele período, né? Na verdade, eram grupos de classe alta que existiam na Inglaterra que não aceitavam essas atitudes do monarca na época. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor como foi de fato que iniciou-se essa revolução. Então, pessoal, a revolução ela aconteceu quando o rei Carlos I, que a gente destaca aqui, esse rei ele passou a querer aumentar ainda mais os impostos que já eram altos na Inglaterra, e ele convocou o parlamento, né, algo que ele não fazia há muitos anos, para poder definir esse aumento dos impostos. Só que o parlamento não aceitou esse aumento de imposto e começou, na verdade, a questionar uma participação política. Isso fez com que houvesse um atrito muito grande entre o rei na época, né, Carlos I, e o parlamento. E qual foi a resposta do parlamento? Foi justamente acabar com, ou melhor, qual foi a resposta do rei, né, Carlos I? Foi justamente acabar com o parlamento. Ele dissolveu o parlamento. Quando ele fez isso, o parlamento ficou extremamente irritado e aí começou-se sim uma guerra civil. Essa guerra civil ela foi protagonizada aí por dois exércitos, o exército do parlamento, que foi lutar aí contra o exército monarca, né, que era o exército do rei. A princípio o exército monárquico saiu na frente, mas logo ele foi vencido pelo exército do parlamento, que parecia que não ia ganhar essa batalha, mas acabou ganhando em 1649. Quando o parlamento vence o exército do rei, ele acaba sendo proclamado aí na Inglaterra uma república, sob o comando de um líder muito importante, chamado de Oliver Cromwell. Quando o parlamento ganha essa batalha, acaba sendo proclamada aí na Inglaterra uma república, sob o comando de um importante líder chamado Oliver Cromwell. Então Oliver Cromwell assume o governo da Inglaterra, né?
e ele agora passa a ser o novo líder, né, dessa nova república que acaba sendo instaurada na Inglaterra. E qual o destino do rei Carlos I? Ele acaba sendo executado porque ele foi condenado por traição, né? Uma vez que quando a república foi instaurada, ele acabou fugindo da Inglaterra, né? E para a França, se não me engano, e acabou aí sendo trazido de volta para a Inglaterra e foi acusado de traição, e por conta disso ele foi executado, ele foi decepado, né? Arrancaram sua cabeça e tal. Então, no governo de Oliver Cromwell, muitas medidas foram tomadas para fazer a Inglaterra se desenvolver ainda mais. E uma dessas medidas a gente destaca aqui que é o Ato de Navegação, que foi aí entrou em vigor em 1651. Esse ato de navegação, basicamente, ele fazia com que a Inglaterra tivesse o monopólio das navegações ali nos mares ao redor, né? Então, os países que exportavam produto, importavam produto, eles deveriam aí usar navios ingleses, alugar navios ingleses para fazer esse transporte nessa região. Então isso fazia com que a Inglaterra tivesse o domínio do comércio marítimo na região e acabasse desenvolvendo ainda mais a sua política econômica. Agora nós iremos falar, pessoal, sobre a Revolução Gloriosa. Então, pessoal, após a morte de Oliver Cromwell, quem assumiu o governo foi o seu filho, chamado Richard. Só que Richard ele não conseguiu dar continuidade às ações de seu pai e acabou entregando o poder, né, da Inglaterra. O parlamento foi lá e determinou que Carlos II, filho do rei executado, né, Carlos I, deveria assumir o governo de volta e assim fez o convite a Carlos II. Carlos II assume o governo da Inglaterra, porém com condições. Os seus poderes seriam reduzidos e a Inglaterra passaria a ser governada por uma monarquia parlamentarista ou constitucional, onde o parlamento deveria ter voz de decisões aí, a ser tomadas em acordo com o rei. Então o rei não poderia mais governar de forma absolutista, apenas atendendo às exigências e acordos feitos também com o parlamento. Carlos II passa a governar a Inglaterra, aceita as condições do parlamento, e aí ele governa a Inglaterra até a sua morte, quando ele é sucedido aí por seu irmão Jaime II, né, que passa a dar continuidade à dinastia de Stuart, né? Só que é o que acontece, pessoal. Essa dinastia de Stuart era basicamente formada por reis católicos, o que não satisfazia muito aí os puritanos, os protestantes puritanos da Inglaterra e o parlamento, logicamente. Então isso gerou alguns conflitos, porque Jaime II ele começou a intensificar aí a tentativa de instaurar de volta o absolutismo. E houve aí um grande confronto aí ainda entre o parlamento e o monarca, que de vez em quando entrava em atritos, né, na verdade. Isso fez com que em 1688 Guilherme de Orange fosse convidado, né, pelo parlamento a tomar o governo da Inglaterra. Guilherme de Orange era esposo de Maria Stuart, que era filha justamente de Jaime II. E aí acontece exatamente isso, né? O parlamento convoca Guilherme de Orange, dá a ele um exército e ele vai até a Inglaterra tomar o trono inglês. Só que quando ele toma esse trono inglês, acontece algo inusitado, né? Não há nenhum tipo de confronto entre o governo de Jaime II, ou melhor, o monarca, né, e o seu exército, com Guilherme de Orange. Não há nenhum tipo de derramamento de sangue. Por esse motivo, esse fato recebe o nome de Revolução Gloriosa. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha dado para vocês compreenderem um pouco melhor sobre as revoluções inglesas. Um grande abraço e até a próxima.